expressar, expandir, transgredir, transformar. Boa tarde a todos, todas. Estamos começando o último dia de atividades dos olhares críticos, são muitas coisas paralelas. Esse debate que eu e Luciana Romagnoli, que é, junto comigo, curadora dos olhares críticos, que para quem não conhece, não sabe, é o eixo reflexivo da MIT, da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo. Várias coisas acontecem ao mesmo tempo na MIT. O eixo reflexivo é uma parte da MIT em que a gente organiza encontros e atividades para abordar de diferentes formas os espetáculos da programação e algumas questões que estão implicadas no nosso trabalho ou na vida dos artistas do país no momento. E esse debate aqui, que a gente chamou de curadoria na encruzilhada, ele não é um debate sobre curadoria na MIT, não foi essa a ideia, vamos fazer um debate sobre as nossas curadorias na MIT, mas a gente viu uma oportunidade de ter curadores que têm experiências, enquanto estão trabalhando na MIT, têm outras experiências de curadoria, passaram por outras situações de curadoria sobre as quais a gente poderia conversar. E é claro que também tem implicações desse trabalho que a gente faz junto ou ao mesmo tempo, digamos assim. Não tão junto, acho, quanto poderia ser, ou quanto seria interessante e desejável, mas às vezes o mais junto possível, dentro do que dá para a gente fazer. E uma das ideias que a gente pensou, quando a gente começou a conversar sobre essa mesa, era isso de a gente pensar assim, o que se pensa sobre curadoria, o que tem sido dito sobre curadoria nas artes cênicas, e uma impressão que a gente tem assim, da curadoria como uma coisa super autônoma, assim, tipo, você faz a curadoria de alguma coisa, então você manda chamar alguém, manda chamar não sei quem. Não é assim que a coisa funciona, A gente encontra muitos caminhos que se cruzam, tem muitos dilemas e tem muitas coisas que se impõem a partir da realidade sobre uma curadoria. Então, a gente lida com questões de poder público, como por exemplo, a gente participei de uma equipe junto com a Grace que fez a curadoria do FIT BH, e o FIT BH é um festival público, e isso é muito diferente de fazer um festival como a MIT, que não é um festival público. A gente faz curadorias, às vezes, dos nossos próprios projetos, e aí a gente tem que lidar com nós mesmos como produtores desses nossos projetos, dos quais nós somos idealizadores e curadoras. A gente faz curadorias, às vezes, de pequenos festivais municipais em que a gente é convidado e monta uma equipe de pessoas que nunca se viram, e a gente faz aquela curadoria, seleciona aqueles espetáculos a partir de uma inscrição, como por exemplo o caso da MIT-BR, tem uma inscrição, então as pessoas se inscrevem para participar dessa chamada pública e a gente faz a curadoria a partir daí. Tem oportunidades que a gente tem de fazer curadorias mais propositivas. Na MIT a gente faz curadorias pensando diferentes demandas, a gente vai vendo aos poucos o trabalho também uns dos outros e vendo para onde está, nas ações pedagógicas agora tem encontro, o que a gente consegue fazer, vai cata aqui, cata ali, a gente está sempre entre possibilidades, assim, e às vezes possibilidades muito ricas, inclusive quando elas parecem restritivas, às vezes quando vem uma imposição, de uma situação que nos congela, que nos faz pensar, não, por aqui não dava mais, então como que a gente vai por aí, e isso também cria coisas muito interessantes, as impossibilidades também criam coisas, às vezes, interessantes. Então a ideia era a gente começar a conversar a partir daí. A gente combinou mais ou menos assim que ninguém queria começar, então a gente pode considerar que eu já comecei. Então, a ideia é essa, assim, a gente se perguntar assim, que curadoria estava sendo possível fazer até agora, nessas oportunidades que a gente teve, e o que a gente pode falar nessa conversa, também com tantas pessoas que estão aqui na plateia com a gente, também tem experiência em curadoria, tem outros curadores trabalhando na MIT no momento,
né, o pessoal da MIT-BR está aqui, né, Francis Elhado estão aqui também, né, outras pessoas que trabalham com curadoria, né, Paulo Matos está aí, enfim, a gente tem a oportunidade de ter uma conversa. Então, assim, como é que a gente aproveita, né, essa oportunidade aqui para a gente, porque não tem como fazer uma performance de uma coisa de curadoria, né, assim, o que a gente tem, né, Junho está aí também, o que a gente tem, Vange, né, tem várias pessoas que trabalham com curadoria na plateia, né, o que juntos aqui como a gente aproveita esse tempo junto para as nossas próximas experiências de curadoria carregarem mais essa possibilidade de encontro, né, que a gente teve aqui. Então essa é um pouco minha provocação. Dorothy, não fala não. Eu sou a mais nova, gente. Que gosta de mim, né? É uma recusa, né? Tudo bem, gente. Tudo bem. É uma recusa. Não, estou pensando aqui também, eu acho que não é à toa que é difícil começar. Eu sou realmente uma dificuldade, mas eu estou bem honesta. Muito à toa. Não é à toa. Não é à toa. Porque. Se você é dramaturga. Não, é verdade. Não é à toa que é difícil começar. Não sei, assim, mas é porque tem tantas coisas né, por trás e na frente, junto dessas questões. Não sei, assim, essas experiências de integrar grupos de curadoria, de festivais nos últimos anos, eu acho assim, quando tem esses convites, eu acho que eles vêm com muitas coisas, por muitos motivos diferentes, e juntos ao mesmo tempo. Acho que um deles eu tenho uma sensação em que alguns projetos vinculam a minha presença, não sei, estou pensando aqui em voz alta com você, sendo bem sincero, mas assim, vinculam a minha presença com um certo tensionamento possível que eu possa fazer, já que eu trabalho com arte, eu sou artista, né? Assim, eu tenho experiências dentro de projetos para integrar coletivos de curadoria, para pensar, mas acho assim, né, a gente conhece, tem muitos projetos que, ao convidarem artistas, ou pessoas que estão trabalhando em lugares de outras perspectivas, como na arte, apresentando, eles tensionam olhares que estão dentro de algum certo padrão, de um certo circuito. Pensando aqui nas últimas experiências que eu tive, deixa eu tentar pensar. A MIT-BR foi uma agora, e o Festival de Belo Horizonte de Teatro também foi outra. Eu sinto que, não sei, eu tenho que tentar cooperar de alguma forma numa tentativa de expandir um pouco o lugar do mesmo, assim, desses circuitos. Assim. Acho que tem um circuito de arte do Brasil, um circuito que são os festivais, enfim, os festivais de um modo geral, tem um certo circuito do teatro brasileiro que ele é extremamente viciado, e ele é viciado em um monte de coisa. Ele é viciado em si mesmo, ele é viciado como num espelhamento do que é a nossa sociedade, e esse circuito, ao mesmo tempo, vem nos últimos anos, assim como a nossa sociedade, levantando e pautando, colocando como assunto uma série de coisas que estão aí, são os ditos discursos urgentes, são, enfim, né, normalmente os eventos artísticos, eles têm que pensar os sintomas de uma sociedade, né? O que vem submergindo
das nossas coletividades, das militâncias sociais, etc. e tal. E aí esses eventos, as últimas experiências que eu tive, tem algumas coisas que se repetem e que são, de algum modo, indesviáveis hoje em dia, né? Não faz sentido você fazer um festival de teatro sem que você pense em questões relacionadas a uma porção de coisas, aos espaços, né, geográficos, qual a relação de determinadas escolhas em relação a eles, em relação ao teatro. É possível fazer hoje um festival de arte sem ter pelo menos uma conversa sobre teatro negro, porque é algo da contemporaneidade teatral também desviável. É impossível pensar o óbvio que, historicamente, os festivais, os eventos teatrais do Brasil, é isso, tem, né, mesas, todo mundo que vai ao festival tem mesas, sempre mesas, assim, talvez a gente, nos últimos anos, que é possível ter uma certa recorrência de mesas, por exemplo, como essa, que tem pessoas que vêm de lugares muito diferentes e que estão ligadas a coisas tão diferentes, porque às vezes sempre são historicamente, dentro do circuito teatral, sempre uma reprodução de pontos de vista muito hegemônicos, né? Assim, então, de alguma forma, eu estou ligada nos últimos anos à minha presença como uma tentativa de como uma tentativa de tensionar espaços historicamente muito estagnados por uma certa hegemonia de pensamento. Isso não tem a ver com negritude, tem a ver com muitas outras coisas também, mas tem a ver com uma coleção de pensamentos, de posicionamentos em relação à nossa arte, a arte que a gente faz, né? Assim, então, tem a ver com eu sinto minha presença muito nesse lugar de tentativa de tensionar um certo padrão histórico dos eventos que os eventos teatrais têm no país. Não que isso seja uma função, mas eu sempre me vejo um pouco nesse lugar e, enfim, para mim não faria sentido fazer diferente, pensar diferente. Pode. Aqui, ó, vai. Está passando esse microfone. Por exemplo, tem algumas instâncias, né, que a gente nem... Não sei se a gente divide tanto, né? Mas, considerando a experiência da MIT, né? Dentro da MIT nós assinamos curadorias, né? Mas tem a direção artística, né, do Antônio Araújo, com a qual todas as nossas curadorias, de uma maneira ou de outra, dialogam, né? Tem as tensões entre a curadoria e as próprias condições de realização, né? Esses impasses que se colocam, se impõem para a gente. Mas eu fico perguntando mesmo o que é esse trabalho que a gente faz, tem sido chamado de curadoria, que é assim, a gente estar dentro de uma estrutura, não necessariamente a MIT, né, mas outros também, por exemplo, fiz, né, programação artística de espaço público durante 2 anos no Teatro Público do Rio de Janeiro. Né? Isso é uma coisa que tem implicações, muita coisa que já chega pronta, né, que a gente não tem, digamos assim, um espaço muito grande para mexer em formatos, em possibilidades, né? Até esse formato aqui, por exemplo, né? Assim, até que ponto é possível a gente, né, mexer nesse formato quando a gente já vem, né, dentro de um projeto que tem uma continuidade, tem vários anos, já aconteceu várias vezes, a gente já vai fazer esse trabalho para cumprir esse papel, e, né, quando a gente vê, assim, as possibilidades vão se afunilando muito. E eu fico pensando assim, com essas restrições todas, né, de produção que estão se afunilando também, assim, o que a gente pode propor como curadores em termos de formato até, assim, de encontro, de conversa, de relação entre as coisas, porque
Também pensando, né, eu sei que eu estou falando que esse não é um debate sobre a MIT, porque esse tipo de experiência não acontece mesmo só na MIT. Né? Mas aqui, por exemplo, né, a gente trabalha em eixos diferentes e, assim, nossa, tem uma outra coisa acontecendo lá fora, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e a gente não pega, assim, a impressão que eu tenho é que a gente não tem uma chispa do que é, assim, um certo, não é um todo, né, porque um todo a gente nunca vê, mas que relações a gente pode tecer dentro dos tecidos, né, das produções, assim, como que a gente pode realmente, o que a gente pode propor enquanto curadores que seja um pouco mais de relação mesmo, assim, um pouco mais de escuta e não de cumprir função, porque eu vejo muito assim nos trabalhos de curadoria que eu acabo fazendo que eu entro para cumprir uma função. Né? Inclusive às vezes em debate, né? A gente é convidado para o debate, a gente já vem para cumprir uma função nesse debate. Então, como que a gente tem essa função, que as pessoas têm expectativa que seja propositiva, como é que a gente consegue realmente ser propositivo, né? E se a gente consegue, né, é muito doido, lógico que a gente trabalha sobre determinadas estruturas, né? Eu acho que é engraçado, no Brasil parece que essa discussão é difícil da gente fugir do fato de que é quase assim, que estratégias a gente usa para fazer determinadas coisas, apesar de determinadas estruturas, né? Parece que o Brasil é um pouco isso, é quase como, porque não sei se tem mais experiência de curadoria, talvez pode falar. Vocês trabalham sobre condições ideais ou perto de algum ideal de condição em relação a conseguir acompanhar esses espetáculos, sei lá, entende assim? Eu sinto, pelo menos nos últimos trabalhos que eu entrei, tinha uma estrutura, tinha uma certa, sempre esbarrei em pontos em relação a estruturas que na verdade eu gastei muito tempo pensando como gingar ali, entende? Apesar dela conseguir construir um pensamento, enfim, isso também, você está falando, né? Como lidar dentro dessas estruturas. Bom, em primeiro lugar, vou pegar agora o microfone, já estava com ele na mão, né? Mas eu queria agradecer ao Lucas, ao Luiz, à Amanda, queria agradecer a Luana, queria agradecer a Michele, a Olivia e tantos outros. Porque uma curadoria, assim, eu fui ensinada durante os 6 anos que eu estou na MIT, né? Fiz curadorias pequenas ligadas a companhias de teatro, né? Ambientes de debates, mas eu acho que a MIT, por ser um festival que é grande e que se quer suntuoso, apesar de toda a precariedade, para se colocar em marcha ele precisa realmente de uma estrutura grande. E eu fui ensinada que uma curadoria não basta, não é feita apenas por 1, 2 pessoas, 6 pessoas aqui, outros mais que estão na plateia, mas por uma equipe que envolve produção, logística, que envolve contrato, relações internacionais e por aí em diante. Então, eu queria agradecer essas pessoas que viabilizaram uma proposta de pensamento, né? Citei alguns produtores que trabalharam diretamente comigo, mas existem outros sob a coordenação da Andréia, que também assumiu, além da curadoria que ela fez, também assumiu a coordenação de produção do eixo pedagógico. E uma tentativa, falo muito desde a experiência, não gostaria de cair na armadilha universalizante, e desde um pensamento em processo. Então, se eu disser alguma coisa não é nada definitivo, estou ainda pensando e refletindo, especialmente bastante afetada pelo que aconteceu nesta edição especial. Mas talvez um grande desafio hoje em dia para as curadorias, para essa reflexão, a formação de um pensamento que se concreta por meio de atividades, espetáculos, debates, etc., é que nós não aceitemos o roteiro pronto. Eu acho que existe um roteiro que é esperado dentro dos grandes festivais, né? Ainda mais se nós nos inspiramos nos festivais europeus,
e eu acho que esse é o grande limitador, mais até que a limitação de ter Bolsonaro como presidente, da limitação econômica. Acho que nós carregamos sim o opressor dentro de nós e acho que nós reproduzimos modelos de curadoria num pensamento que, para nós alcançarmos uma certa qualidade do festival, um certo olhar estrangeiro ou nacional, até para cumprir certas expectativas de pessoas habituadas ao festival, nós acabamos aderindo a um certo roteiro pronto, ou seja, um certo tipo de atividade, um certo tipo de composição de espetáculos e até formas. Eu insisto também, não basta a gente desestabilizar conteúdos. Eu acho que as formas hoje em dia talvez sejam um grande espaço de ruptura e de desobediência, porque elas são realmente limitadoras, né? Eu particularmente não acredito mais nesse formato. Eu estou aqui por respeito a todos vocês, aqui também, mas assim, quem me conhece sabe que eu falo, não acredito. Tentei fazer algumas propostas no eixo pedagógico de desestabilizar esse formato e não vou entrar também na armadilha do bem-sucedido ou mal-sucedido. Uma produtora, que foi a Michele, não sei se ela está presente, conversando em relação à Encontra, que eu acho que foi um ponto fora da rota também, numa proposta curatorial, ela me disse, nós somos muito pautados quando nós trabalhamos com eventos artísticos, ainda mais num momento como o nosso, em relação a números. Porque nós temos que dar satisfação aos patrocinadores ou às pessoas. A primeira coisa que a mídia pede para a assessoria de imprensa no dia 16, no dia seguinte, ao último dia da mídia, quantidades. Quantas pessoas estiveram nas ações pedagógicas, quantas assistiram aos debates, quantas estiveram nos espetáculos. E se nós nos pautarmos no êxito de um festival ou de alguma atividade com base nesses números, eu acho que nós estamos perdidos. É outro roteiro esperado. Então, Michele me disse, eu acho que a presença constante, ainda com pouca quantidade de gente, mas sem desistir, sem cair nessas armadilhas, pode sim transformar um discurso. Então, eu agradeço a Michele, conhecido com ela. E eu acho que esse desafio é um desafio que se instala sempre, porque tem o roteiro que se espera da gente, né? Eu senti essa dificuldade esse ano porque eu estive no México 6 meses antes de chegar ao Brasil, então eu fiz uma curadoria estando em outro país e me informando via jornais online, redes sociais, entre outras coisas, e supondo também que eu poderia propor, né, com base em certos diálogos, ao público nacional. Então, para mim foi uma dificuldade, porque em algum momento eu dividi com alguns companheiros que talvez eu estivesse propondo uma curadoria que não era para o país que eu encontrei ao voltar do México. Eu estava propondo uma curadoria talvez para um país imaginário, com base nos discursos de amigos e da própria bolha artística ou jornalística das quais eu faço parte, que eu acho que se esperava. Então, acho que esse é um grande desafio também, né? Além de identificar os sintomas e fazer propostas que antevenham coisas, que antevejam coisas, com quem nós estamos dialogando? Será que as curadorias realmente estabelecem um diálogo que sai fora desse roteiro e que não se submete à realpolitik, né? Que não se submete às limitações financeiras, às limitações de espaço, às limitações que sempre vão estar para viabilizar? Enfim, não sei se eu fui muito clara, mas, de novo, é um pensamento em processo. Bom, boa tarde. Eu tenho uma certa dificuldade de discutir o tema, porque eu fui me tornando curador um pouco por acaso, e nem sei exatamente por que eu me tornei curador como. E eu digo isso porque, como todos nós, eu acabo ocupando muitos lugares. Então, se eu estou aqui como curador, como diretor de teatro, eu sou vítima de curadores em outros contextos. Então, eu acho que a gente acaba ocupando lugares ambíguos e, às vezes, ambivalentes. E essa discussão sobre curadoria, eu acho, embora existam todas essas questões que são legítimas e que a gente enfrenta diariamente na organização, eu acho mais ou menos óbvio que não há dinheiro, né? Precisamos discutir o financiamento da mídia para discutir o financiamento da curadoria. Acho que existem coisas que todos nós sabemos e que a gente pode dizer como a gente resolve.
né? Porque como curador eu não tenho como mudar as condições de financiamento. Seria um outro debate esse, né? Mas ao mesmo tempo eu estou num país em que há alguns meses atrás, um ex-amigo nosso, ou de alguns de nós, que estavam numa situação numa condição supostamente de poder, argumentou que ele faria uma política de Estado voltada para a cultura a partir de uma curadoria. Então ele disse, a política de Estado pressupõe uma curadoria. Não é? O que eu estou fazendo? Uma curadoria. Por que são esses artistas e não outros? Porque é uma curadoria. E, evidentemente, ele estava devolvendo um certo campo das artes, um argumento que foi usado contra ele muitas vezes, né? De maneira ressentida, mas não ingênua. Porque eu acho que a gente pode entender e exercer a curadoria como um dado de poder, né? Porque, querendo ou não, escolhas são feitas, o que está pressuposto no curador é que ele seja capaz de fazer escolhas, né? Mas também a gente pode entender a curadoria como um campo de disputa. Então, de tudo isso, que a gente precisa entender, se num caso como o da MIT, os curadores são chamados para confirmar uma determinada perspectiva, ou se eles são chamados para, elas são chamados para instaurar um campo de tensão, né? Eu acho que isso talvez ajuda a gente a pensar um pouco, não só o que a gente fez e está fazendo aqui, mas o que a gente ainda pode entender por isso, curadoria, porque queria entender o que ela está falando. Pamonha. Eu queria entender. Porque me parece que essa ideia de curadoria às vezes nos condena a uma espécie de performatividade infinita, né? E isso, estamos performando coisas sem fim, né? Por conta disso, precisamos dar conta, precisamos romper, precisamos transformar, precisamos... E isso me faz lembrar, inclusive, uma fala do Ailton no debate que a gente fez, acho que na sexta-feira, e uma mesa extremamente tradicional, estava lá um filósofo, o Ailton, uma plateia com um limite de entrada e, evidentemente, alguém na plateia, muito atinado com o tempo, questionou o formato. E o Ailton respondeu dizendo, mas meu amigo, isso é só um debate e eu só preciso te escutar. Eu preciso de condições para te escutar, né? Então, às vezes, a gente entra numa chave realmente performativa de vamos fazer coisas, né? Mas eu queria começar, na verdade, falando disso que eu falei antes, que é se o argumento curatorial, se a ideia de curadoria pode ser usada para determinar uma política de Estado, né? Então isso significa que a curadoria ela é também, ou talvez sobretudo, um exercício de poder. E a gente precisa entender quem é que exerce esse poder, né? Que poder é esse? Porque, em alguma medida, quando eu digo que a gente pode estabelecer na contramão disso a curadoria como uma espécie de campo de tensão, no meu caso, eu entendo que a minha presença, ela pressupõe, talvez isso tenha a ver com o que a Grace estava falando, ela pressupõe a possibilidade de ocupar e intervir, né? Porque o outro lado disso é que eu acabo ocupando, e talvez a Grace também, diferentemente, talvez a Dodge também, a gente acaba ocupando nichos necessários para que não haja mal-entendidos na relação do festival com a cidade ou a sociedade.
né? Eu sou preto, eu sou bicha, tenho origem periférica, mas também sou professor universitário, diretor de uma escola universitária, sou diretor de teatro, eu sou muitas coisas que legitimam um certo lugar. E eu compreendi que, ocupando esses lugares, muitas vezes eu neutralizo a discussão. Porque, estando na mesa, as pessoas elas resistem ao confronto. Então, eu comecei a entender que eu neutralizo, a depender do lugar onde eu esteja. Porque a minha presença evita algumas discussões, não é? Ou desloca essas discussões, não é? Então, muitas vezes, o curador ele pode ser também uma espécie de neutralizador, de anulador, e evidentemente essa composição já fala muito sobre isso, não é? Embora ela não esteja necessariamente refletida na plateia, mas ela já fala, embora tenhamos bastante negros por aqui, isso é uma Bom, mas também não tem nenhum indígena aqui, então mas também não é uma coisa de cotas, não é? A questão não é criar cotas, porque também é isso, né? A curadoria ela vai projetando, ela vai mimetizando uma lógica de ocupação de espaços que não necessariamente corresponde a um debate real e nem sempre tem condições de instaurar a discussão, né? Então também a gente precisa tomar cuidado com as cotas, como se elas, olha o perigo do que eu estou falando, né? Tem que ter cotas, mas a questão isso não pode servir para blindar. E acho que às vezes isso blinda, né? A outra questão é o fato de nós termos tantos artistas fazendo curadoria me faz pensar sobre o que significa essa política da escolha, né? Qual é a dimensão política e ética da curadoria, né? Qual é a legitimidade que eu, enquanto artista, tenho de olhar para o que os meus colegas fazem e dizer que isso pode ou não estar aqui, né? Isso pressupõe que eu não esteja nesse lugar, né? Porque, e aí, talvez, o modo como a gente tem pensado a curadoria, né? Porque cada vez mais o que me interessa é estabelecer campos de discussão. E por campo de discussão, eu entendo que o que está em jogo é mobilizar de maneira interdisciplinar perspectivas de ação, perspectivas de trabalho que permitam complexificar esse debate. Eu não sou selecionador, não seleciono espetáculos, não seleciono debatedores. Essa posição, quando isso é ambíguo também, né? Por exemplo, o modo como é complicado, né, fazer uma curadoria a partir de inscrição de projetos. Eu acho extremamente complicado, não é? Porque significa que você vai fazer um recorte a partir do quê? Esse recorte é anterior às inscrições, as inscrições se deram por esse recorte, ele tem a ver com o que você viu, né? Portanto, o que está em jogo numa curadoria é quais são os critérios, né? O que te permite instaurar aquele campo de discussão? Porque, querendo ou não, a curadoria, ela legitima, né? Ela legitima, ela cria lugares imaginários, né? Estar na MIT, por exemplo, ou estar no Festival de Rio Preto, isso supostamente estabelece lugares legitimados de produção. E aí eu acho que é a outra questão, né? Qual é a relação, no caso do teatro, entre a curadoria de um festival e a produção teatral, efetivamente, né? Porque nós sabemos quais são as condições efetivas de produção numa cidade como São Paulo, e nós sabemos a diferença entre produzir em São Paulo e produzir em Manaus. Ou deveríamos saber, né? Uma curadoria precisa levar isso em conta quando escolhe espetáculos, né? Portanto, como fazer uma mostra nacional levando em conta essas diferenças, quais são os critérios, e qual é a perspectiva
considerando que isso não pode significar simplesmente escolher bons espetáculos, embora isso seja um pressuposto. Mas já a ideia de que seja um bom espetáculo é da ordem, enfim, precisaria de um debate, aliás, um bom debate. O que é um bom espetáculo? Os críticos estavam conversando com a Mil, eu acho que a gente deveria fazer um bom... O Brecht escreveu um texto chamado O Processo dos Três Vinténs, em que ele perdeu os direitos de fazer a produção de um filme, que era a versão cinematográfica da obra dos Três Vinténs. E isso porque ele decidiu fazer o roteiro no tempo que fosse necessário para fazer o roteiro. E ele não tinha lido o contrato dizia que ele tinha um ano para fazer aquilo, e ele não fez. E aí então ele perdeu, o Pabst fez o filme é uma porcaria, porque é uma cópia do espetáculo do Brecht, né? E aí ele fez um ensaio que é o Processo dos Três Vinténs. Eu tenho vontade de fazer o processo da crítica teatral, o processo da curadoria, né? Porque seria interessante a gente, já que a ideia é desessencializar as coisas, que a gente se perguntasse pelo o que é isso, né? O que é que a gente está chamando disso, né? Uma outra coisa que tem a ver com a pressão que vocês falavam e ceder às demandas, né? Eu, junto com a Andréia e a Cristiane Greiner, a gente fez aqui na MIT agora uma tentativa de curadoria, que é uma tentativa que vem acontecendo há pelo menos 3 anos, de fazer um seminário para discutir descolonização. A gente tentou já 3 vezes fazer isso. E por que a gente não conseguiu? Porque, em geral, 2 meses antes a gente fica sabendo uma coisa que a gente já sabia, que não tem dinheiro. A gente já sabia. Eu sei disso há muito tempo. Mas então cai a oficialidade da coisa. E aí a gente não tem como chamar as pessoas que a gente quer chamar. Porque, em geral, fazer uma curadoria de seminário pressupõe chamar pessoas para conversar, não é? Bom, isso significa que a gente fica de mãos amarradas. Mas o seminário precisa acontecer, então ele acontece, né? Ora, qual que é o ponto? A demanda inicial desse seminário era um seminário sobre pensamento pós-colonial, né? Aí, o diretor artístico, meu amigo Antônio Araújo, que está aqui, chamou a mim e a Andréia e a Cristina para fazermos a curadoria. Ora, eles sabem que eu não penso nada pós-colonial, certo? Então, em alguma medida, eu estou imaginando que o pressuposto vai ter tensão. Não vai sair o que a direção artística imaginou, né? Ora, nesse caso, aceitar fazer essa curadoria tem a ver com o que eu dizia antes, que então vamos tentar estabelecer um campo de tensão e um campo de discussão que pressupõe, inclusive, pensar o que a gente está chamando de curadoria de outra maneira, porque para este seminário realmente acontecer, nós vamos precisar não só de dinheiro, mas de tempo. Porque isso não se faz em uma semana, isso não se faz em 2 meses. A gente precisa que durante um ano a gente consiga travar contato com pessoas, organizar discussões, fazer encontros, né? Isso pressupõe que o exercício da curadoria nesse contexto, ele é também um exercício de mobilização, né? De mobilização artística, de mobilização política, né? De garantir que para a próxima edição o seminário realmente aconteça. Então veja que a curadoria passa a ser uma espécie de engajamento. A gente precisa garantir que no próximo ano o seminário aconteça, sabendo de antemão que não tem dinheiro e que nem vai ter, né? Então essa dinâmica, eu acho que ela é muito local, né? Ela é muito brasileira, né? Não que fora daqui as curadorias sejam um paraíso, mas o fato é que nós estamos condenados a isso. Porque quando a gente usa essa palavra curadoria, a gente está mimetizando uma coisa
que aqui funciona de outro jeito. E se a gente não entender o que é isso, a gente não entende por que tantos artistas estão mobilizados nesses processos de curadoria, que alianças a presença desses artistas forja, e qual a consequência disso. Porque eu insisto, se a minha presença neutraliza a discussão, porque ela legitima lugares imaginários, então nós temos problemas, né? Sobretudo num país, como eu disse, em que política de Estado se confunde com curadoria, e isso evidentemente instaura uma ideologia, como toda ideologia, perversa. Né? Acho que para começar a ser isso. Agora você vai. Não, é você, amiga. Então, eu falo, eu acho que assim, dentro de um lugar que a MIT, no caso, esse ano, fez esse convite para participar como curadora do seminário Perspectivas Anticoloniais junto com Zéia, Cris, que ele já falou. Mas eu também não consigo falar sem estar no lugar de coordenadora de produção dos eixos, ser flexível e pedagógico, porque sou uma pessoa só e circulo em tudo isso. E também eu tenho feito uma mostra artística que chama Teatro e os Povos Indígenas, dividindo a curadoria com Ailton Krenak. E então esse lugar em especial do Tepi, que é essa mostra artística, tem me feito pensar muito sobre o que é esse lugar da curadoria. Eu tenho, assim, muito nesse diálogo também com a Ailton, eu tenho pensado muito, assim, sobre a iminência do perigo, sabe? Essas relações que a gente, e pensado muito quando a Dani e a Luciana me fizeram esse convite, pensado muito sobre essas relações institucionais. Então, para mim, já é um lugar, digamos, do perigo, porque nada está salvo. Não tem nada salvo. Nem a MIT, nem o TEPI, nem o espetáculo, nem nada. Então eu já parto desse ponto de que existe um perigo. E que, de alguma forma, esse perigo que é ligado a digamos, de uma forma mais macro, artística, política, aqueles que eu entendo como os inimigos. O que eu estou falando? Eu estou falando dos bancos, eu estou falando dos garimpeiros, eu estou falando das grandes empresas, eu estou falando dos comerciantes, eu estou falando do sucesso, da ideia de sucesso, desse modelo, sei lá, um tipo de modelo, de festival, as formas, dos processos seletivos. Então, tem algo aí que perpassa aquilo que eu vejo assim, opa, aqui existe um perigo, digamos assim. Só que ao invés... Tem outro? Então tem outro aqui. Pronto. Deu? Foi. Não, pode ser. Não deu, acho que não. Oi, tá ouvindo? Então, ao invés de assim, eu ficar negando esse perigo, digamos, são as palavras que eu estou escolhendo no momento. O inimigo, eu estou resolvendo olhar para ele. Então eu olho para ele e falo, olha, as instituições elas têm regras. Olha, eu tenho que passar por aqui, tenho que conversar com essa pessoa. Então eu estou olhando, eu estou conversando, eu estou sentando, eu estou tentando ver aonde eu posso e até onde eu vou, porque também chega uma hora que você fala assim, não, aqui eu não vou, aqui não rola. Então, mas ao mesmo tempo, essas instituições são as que bancam, financiam. Então tem uma realidade muito aí, nós estamos dentro dessas instituições, nós estamos dentro desse sistema do perigo, que de alguma forma eles são os nossos inimigos, mas ao mesmo tempo a gente está dentro, certo? Então assim, eu tenho pensado muito nisso, de como olhar isso, como dialogar com isso, como é possível, perguntado inclusive se é possível fazer
E até onde é possível? Como? Então, são questões aqui. Então, quando acontece isso, e aí eu parto para olhar o inimigo, às vezes acontece que surgem umas frestas, sabe? Algum campo abre nesse diálogo. E quando abre esse campo, uma fresta, um lapso, eu falo assim, opa, quem sabe aqui eu entro e crio algo que talvez hoje eu estou chamando de oportunidade. Oportunidade de fazer acontecer, oportunidade de virar o jogo, porque e essa ideia de oportunidade, assim, ela não é assim, eu estou querendo dizer assim, assim, ela não é romântica, digamos assim, ela é difícil pra caralho, porque é difícil pra caralho conseguir dinheiro, certo? É difícil pra caralho fazer, é difícil mesmo. A entrar nas instituições, as instituições nos acolhem, elas abrem pra gente, mas a gente tem que se adaptar a essas instituições, elas se adaptam a gente, tudo assim, conseguir as respostas, conseguir o tempo, bem, tudo isso que todo mundo falou, e, enfim. Mas, então, essa oportunidade que passa por esses campos cheios de espinhos, digamos assim, é algo que mesmo com essa dificuldade, eu olho para ela e falo, porra, isso é uma oportunidade, então o que eu faço com isso? Então eu quero experimentar algo. Então, experimentar, fazer um encontro, encontrar corpos diferentes que se encontram, que falam de lugares diferentes, e isso tudo não me dá nenhuma garantia. Esse encontro, a MIT, o TEPI, o sei lá o quê, o espetáculo que eu faço, ele não tem garantia. Eu não sei vocês, mas assim, eu nunca entro para um processo desse, seja como coordenadora dos eixos, ou seja como curadora, ou seja como atriz, ou seja, sei lá, com a garantia de que a coisa, como a Mafia falou, vai dar certo, vai dar errado. É processual. E aí, assim, o que eu tenho feito, assim, pensado muito nisso, é assim, então tá, então é processual, é cheio de espinhos, é uma oportunidade, então eu vou assumir esse risco. Vou assumir esse risco do diálogo. Então, fazer uma mostra artística, teatro dos povos indígenas. Ao lado do Ailton, com parceiros, assim, a partir eu tenho 20 anos, sou parceira de vários artistas indígenas, sei lá, o que cruza isso, o que atravessa, qual o lugar do corpo, quem são esses corpos, como produzir. Então, são perguntas e eu estou tendo simplesmente a oportunidade, dentro de várias dificuldades reais de tempo, dinheiro, e pegando e falando, cara, eu vou fazer, porque senão, o que eu vou fazer? Eu vou fazer? Vou morrer? Pular da ponte? Parar? Não. Então, assim, teve uma coisa, assim, que a gente vai. Aí, nisso tudo, no meio do risco, tem uma outra coisa que acontece também, que eu tenho pensado, que é a questão do limite. Porque você vai, aí você luta por aquilo, aí você vai, vou experimentar, vou fazer, vou descer, vai, dinheiro, tempo, de repente, seu braço não consegue mais digitar o seu dedo, de tanto digitar no celular, você não consegue mais dormir do lado direito, porque seu braço está, entendeu? É real, não é? Vocês que fazem festival, eu estou com coordenadores da MIT que estão com febre. E aí eu fico pensando se a gente entra no pânico do coronavírus, ou se a gente simplesmente assume que toda vez que a gente termina a MIT, a gente fica com febre. Por que isso? Então tem um limite. Então, às vezes, eu acho assim, às vezes também a gente, dentro dessa complexidade de relações, a gente não, durante, entendeu, do próprio processo, a gente já está num desgaste humano que chegou no corpo, que é como, eu tenho pensado muito naquele filme, esqueci o nome dele, é como Comilança que o Mastroianni, tá? Como é que chama, gente? Aquele PB, que eles são amigos que se encontram, comem para morrer, sabe? E aí, assim, tipo assim, quase, aí tem aquela cena daquele cara com a amante dele, ela tá dando a comida pra ele morrer, aí ele come, tipo assim, se entrar mais um pedaço, eu vou morrer, entendeu? Quase assim. Porque é real isso, entende? Assim, e aí essa coisa do limite,
aí eu vou falar até assim nesse lugar, assim, da produção também, assim, que é isso, assim, é a gente no meio dessa parada do que está acontecendo hoje, das situações que nós estamos vivendo, com essa coisa do coronavírus, não sei o quê, a gente descarregando o caminhão e o outro super desgastado. Gente, eu falo, o Paulette, ele não está aqui, o Paulette é uma figura que trabalha com a gente dentro da mente. É o cara, sabe aquele cara assim, que toda vez que você encontra com alguém, o cara está disposto? Ele sempre está disposto, ele sempre está feliz, ele sempre está... Eu encontrei com ele, ele estava assim, um zumbi, eu acho que, sei lá, passou um trator, deu ré, sabe, assim. Porque tem um desgaste humano de um limite que chega, mas a gente faz acontecer. Fica 36 horas desmontando um espetáculo. Fala, desmonta o sopro porque o SESI fechou. Agora monta o sopro no outro teatro. 24 horas montando. Agora desmonta, sabe? Mas ao mesmo tempo, aí a gente volta. Tipo, por que fazer? Porque é uma oportunidade. Pra mim. Não sei pra vocês. Mas para mim é uma oportunidade. É uma oportunidade de experimentar, de vivenciar, de fazer acontecer. Porque eu quero fazer acontecer. Eu sempre vivi, aí cai aquele negócio assim, tô viajando aqui, mas cai aquele negócio assim, da questão da encruzilhada. Até falei com a Dani, que eu adorei esse nome, né, da encruzilhada. Mas a encruzilhada, ela é processual, ela não é um fim, ela não é fixa. Então nós estamos vivendo tudo isso, nesse acontecer da oportunidade, num processo de passagem, de movimento. Está no movimento, eu não quero negar esse movimento, eu não vou negar esse movimento como artista, como... E é isso, eu estou lidando com isso, olhando para isso. E aí eu fico pensando nisso, né? Assim, não há, a gente nesse fazer, assim, não tem uma roda que parar, o coronavírus chegou, agora vai todo mundo parar. Vai parar para uma insegurança, para a gente se cuidar e tudo, mas a gente está em movimento, a gente continua em movimento. Teve uma vez que eu convidei o Ailton Krenak para fazer uma cena, um processo criativo, chamado O Silêncio do Mundo. A gente fez o primeiro experimento no Porto Alegre em Cena, aqui com o Zoom. E aí, no meio do processo, a gente estava conversando, o que é esse silêncio do mundo? Aí o Ailton virou e falou assim para mim, mas o silêncio do mundo não é o fim do mundo. Porque o mundo pode silenciar, mas a vida vai continuar. Alguma existência vai continuar. Então, eu estou pensando muito nisso, assim, sabe? Dessa roda que gira, aí você tem um limite, aí você para, você respira, você recupera, você continua girando, porque... Em verdade, assim, eu escuto muito essa coisa, eu que estou inserida com os parceiros e com o movimento indígena, enfim, eu escuto muito isso, essa coisa do céu, né? O céu vai desabar. Não, cara, o céu já desabou. A gente vive em cima do céu desabado. É isso. O céu desabou, ele pode cair de novo, mas ele desabou. Nós estamos nele. O que a gente faz com ele? Como que a gente lida com isso? Então, então é isso, assim, para mim a roda gira, nós estamos fazendo, a gente tem as dificuldades, a gente tem os nossos limites, isso não surgiu agora, isso é um passado, isso é um presente, e eu vou continuar, eu tenho certeza que a galera vai continuar. Você não vai continuar? Você falou agora que ano que vem eu preciso garantir o seminário. Eu acho que você vai continuar. Obrigada. Pronto. Deu? Bem fácil. Fica atento. Deusa Travaca, te peço tua maldição, para que esta encontra nos assente por onde passamos, e que passemos sem sermos passageiras. Te amaldiçoo também, para que desde o teu percebimento
você vetorize e vitorize as nossas teatras e as nossas pedagogias da teatra. Ave Terrena, Marina Mateia, Mara Moira, Bucânica Pouca Roupa, Casângela, Vinícius Santos, Camilo Couto, Érica Maluquinha, Rosa Luz, Preto Tel, Jack Chiana, Marina Silvério, Dana Lisboa, Deus de Leal, João Infanto, Alô. Esse foi o texto que eu li repetidas vezes na encontra, quem esteve presente acompanhou. Eu faço questão também de abrir com esse texto, porque é uma maldição, é perigoso, é um trabalho que mexe com forças sísmicas, forças tectônicas, e que acho que precisamos pensar sobre esses conflitos e tensões desde há muito tempo, né? Ressoa muito em mim a fala de José Fernando, desse lugar que a gente está aqui, uma possível neutralização das nossas presenças, para que a gente não se aprofunde nas verdadeiras necessidades de ruptura, ou o que está acontecendo no processo, né, desses desabamentos de céu que já aconteceram, né? Ao mesmo tempo, eu me sinto completamente perdida nesse lugar de curadoria, sabendo que ele é um exercício de poder. E isso é ruim, é muito ruim, mas não é uma perdida sem ser certeira. Eu sei onde eu ponho o meu dedo, eu sei onde eu aposto. É saberes afetivos de riscar e arriscar. Mas eu me sinto perdida porque eu não fui preparada para estar nesse lugar. E eu acho que as pessoas trans, nós não temos as oportunidades de pensar, de mostrar o nosso pensamento em outras esferas que não estão em cena. E eu tenho percebido essa dificuldade, não só da MIT, né? A gente está falando da curadoria de uma forma geral, e aí falando da política, falando da educação, da produção artística em geral, que a gente é objetificado até tal ponto que a gente só serve para cena, só serve para estar à frente dos nossos processos quando a gente tem a visibilidade. Mas o trabalho de base, o pensamento, a concretude, ser operária, a gente não tem o valor que tem. Então, eu realmente acho que estar aqui é mexer com algumas expectativas, minhas, inclusive. E eu vou revelar para vocês aqui um certo desconforto que eu tive no ano passado e que esse ano ele se confirmou de uma outra forma. Eu já tive essa conversa com a Renata Carvalho, já tive essa conversa com o Wagner Schwartz. Tanto a Renata quanto o Wagner, né, sendo também da Deode, tiveram como mestres de cerimônia da abertura. E eu falei para o Wagner e para a Renata, eu não esperava que você estivesse como mestre de cerimônia. Para mim, pode parecer uma bobagem, né? Quem está ali, mas para mim, para a gente, eu acho que não é. Né? Assim, essa questão, até porque é um espetáculo, ali no Itaú, no Ibirapuera, etc, aquele bando de discursos de baixo branco cis que a gente está cansado, é tudo isso. Mas é simbólico demais ter a artista mais perseguida do país abrindo essa edição. E eu não esperava que o Wagner Schwartz, ainda que perseguido também, estivesse na abertura do ano passado. Eu esperava que a Renata estivesse. Então eu fiquei mexida demais quando eu vi ele entrar. Mas essa que eu fiquei mexida é porque eu desacreditei que ela pudesse estar. Porque eu fui ensinada a desacreditar que a gente pode estar. Eu desacreditei e com isso eu me desmobilizei em esperar que ela poderia estar em algum momento. E foi assim que quando ela entrou, sem que eu soubesse antes desse ano, eu também levei um balde de água fria. Não esperava que ela entrasse esse ano. E disse isso para ela. Eu não esperava você abrir esse ano. Porque você não ter aberto ano passado me fez acreditar que você nunca poderia fazer isso. Então, é um pouco nesse lugar que a gente está mexendo. E eu sinto que essa tensão entre a direção artística e as curadorias, ela poderia ter sido discutida, envolvida com mais antecedência, né? Eu até acredito que a gente não fez um aprofundamento dessa reflexão, inclusive entre as curadorias, né? Eu senti muita falta eu estive muito próxima da Maria Fernanda, mas eu senti muita falta de um pensamento do processo ao longo da pré-produção para a gente falar dessas escolhas, né? Da relação, inclusive, com a direção artística, que acabou aportando, né, brifando o festival
E a gente também fica nesse lugar de propor, de entender, de relacionar, mas com limites, né? Eu não vejo que o eixo pedagógico, ele está, já que a gente está falando de curadorias em geral, mas a minha experiência é um pouco muito iniciante nesse lugar, né? Então, eu vou falar um pouco dessa edição da MIT. Eu sou professora da Universidade Federal do Sul da Bahia. Estou procurando, acho que uma espécie de curadoria também, assim, trabalho pedagógico na universidade, porque estou procurando romper lá também esse lugar, né? Então, por exemplo, eu tenho colocado para bancas de mestrado estudantes de graduação que não se formaram, pessoas que não têm relação nenhuma com a universidade, né? Isso pode ser uma bobagem, mas não é. Isso rompe as expectativas dessa doutorite que a gente tem. E eu, enquanto travesti professora doutora, fazer isso já é uma ruptura, né? Acho que a gente tem muito a fazer. Mas, falando especificamente dessa edição, eu acho que o eixo pedagógico não tem o mesmo valor que os espetáculos, não está tendo esse mesmo valor que eu falo no sentido de importância de produção. Não sei se é assim. Mas, por exemplo, concretamente, a gente não conseguiu usar água e fogo numa sketch que foi apresentada no Centro Cultural São Paulo, enquanto que a gente tinha uma tempestade no César Pinheiros com a chuva menor. Porque, então, a gente não tinha nenhuma gota disponível para trabalhar. E é certamente uma limitação financeira, uma limitação de estrutura. Mas eu gostaria de colocar em pauta também a diferença de pesos que tem a mostra de espetáculos e as outras frentes da MIT, né? Então, eu acho que o eixo pedagógico precisa de mais atenção de produção teatral, né? E aí, pensando um pouco nesses cruzes da curadoria, por exemplo, né, trouxemos a sketch Gota Trava, fazendo uma releitura de Medea, de Eurípides, também Paulo Ponce e Chico Buarque, tendo um outro espetáculo que eu não pude ver, infelizmente, que teve também no off-meet no ano passado, que é o Gota da Água Preta, que certamente tem uma visão e uma relação direta com as nossas questões. E que eu senti muita falta de poder tecer esse diálogo, né? De poder perceber, a gente vê o outro trabalho nos vê. Né? Eu senti falta desse jogo, que certamente em ambos os casos tem a ver com invasão da programação, né? Sabendo do que aconteceu no ano passado, das tensões. Para esse espetáculo na mostra regular esse ano, como a gente também está propondo outra trava para vir. Então, essa tensão me interessa e eu gostaria muito de que a gente pudesse aprofundar, se desenvolver. Um outro aspecto que eu queria comentar, que refletindo um pouco sobre esse lugar da curadoria, ética e estética, eu acho que também é sobre cuidar. É também perceber que a gente vive num mundo empesteado de macho e, portanto, machucado. Portanto, com dor, portanto, desestabilizado e fracassado, né? Então, o mundo machucado, a macharia machucada, precisa de cura. E pode parecer oratório, e também. Sou troqueira, sou travequeira, é isso. Mas eu acho que é cura. O trabalho nosso é tectônico. Ele está nesse lugar de entender as nossas bases, já que o céu caiu, o que espiritualmente, eticamente, politicamente, né, todas essas esferas se relacionam com a estética. Né? Então, eu gostei muito de estar presente, dialogando, perguntando, recebendo. Fui muito apoiada, ainda com limites, né, da produção. Eu agradeço demais a colaboração de todo mundo que se envolveu com a encontro, ao público também. E é isso, eu tenho muitas dúvidas sobre a continuidade. É por isso que eu falo de maldição. Porque eu acho que eu fui amaldiçoada para estar aqui, e eu também quero amaldiçoar vocês, quero me amaldiçoar para que a gente continue estando. Porque se não for assim, eu acho que não é dado, não é um presentinho. Eu não estou aqui fazendo um favor. Inclusive, eu acho que a edição que teve o maior número de pessoas trans, a qual estamos agora, também poderia ter tido pessoas trans na produção. Né? Eu sou aluno exercendo um papel de crítica, de curadora. É muito difícil fazer tudo isso sozinho. Né? Eu preciso demais de parceiros, de aliados. Eu já me sinto muito responsável por um peso muito grande de ser a única professora doutora na área de artes, sendo trans.
E isso é demais, assim, tem que estar aqui, estar lá, fazer outras coisas. E se eu não estou também, né, eu me sinto um pouco, e a gente não tem que salvar, ninguém está salvo e o festival também. Mas eu me sinto cansada, é só isso. Né? Então, eu estou muito feliz, se eu não estiver ano que vem, eu vou invadir, me apresento. Mas eu acho que a gente precisa mesmo fazer uma discussão de direção em relação à curadoria, e não só artística, né? Eu acho que tem todas as questões de produção, de financiamento, que a gente acaba entrando nesse jogo e elas reverberam no micro, elas precisam dessa reflexão. Né? É isso, gente. Obrigado. Eu acho que a gente pode circular, né, abrir para questões. Que bom que chegou tanta gente, que estamos aqui. O Guilherme está aí, que bacana. O Rafael está aí, acho que o Tó deve estar aí também, tá, né? Eu achei que eu tivesse visto o vulto do Antônio, né? Mas enfim, é porque eu acho que assim, né, a gente vai chegando nos últimos dias, né, e vai querendo começar a pensar continuidades também, né? Eu e Luciana até conversamos isso com o Tó, né, antes mesmo de a gente começar efetivamente essa edição, que essa seria a nossa última edição como curadores dos olhares críticos, né? A gente fez durante alguns anos essa curadoria e a gente está aqui, apesar da não ter podido estar presencialmente aqui, a gente também está se despedindo dessa função, né? Já que, né, o André falando de continuidade, Dodge também, mas isso também é um gesto de continuidade, né? Assim, que essa continuidade ela não precisa ser feita necessariamente por nós, né? Assim, é também um lugar onde fala assim, não, a gente deu um monte até aqui, né? A gente não está mais vendo como consegue contribuir nessas possibilidades de furar, de questionar, de estender, né? Então a gente né, um reconhecimento também de uma falibilidade, que eu acho que é uma coisa muito importante da gente levar em consideração nesse debate todo sobre curadoria, assim, né, a falência iminente, né, de fazer as coisas que a gente faz, né? E isso é uma coisa que eu trago da experiência crítica também, né? Que às vezes é muito parecida, a gente não fala tanto sobre isso, né? O próprio problema da qualidade, né? Assim, né, esse conceito de qualidade que a gente toma como parâmetro, né, tanto na curadoria como na crítica, é um abismo, é um deslize, é uma armadilha imensa, e a gente não conversa tanto sobre esse problema que é o conceito de qualidade. Mas eu acho que tem essa ânsia do fazer, que é estar numa curadoria, né, também deve pressupor o dizer não fazer, o diminuir. Em que medida a gente poderia pensar que a MIT crescer seria a MIT diminuir, ou que a noção de internacional da MIT podia ser seria possível um internacional sem Europa, né? E como que a gente, né, dentro dessas curadorias podia lidar com esse problema, né? É um problema enorme, assim, né? Uma coisa imensa, mas que reflete no nosso cotidiano, né? Pensar no internacional sem Europa, pensar no crescer para ficar menor, né? Não continuar dizendo não, né? Não continuar desistindo, de continuar falando, a gente não aguenta mais, né? E nesses números, né, que são... Todo mundo sente a pressão dos números em qualquer realização, né? A gente mesmo fazendo curadoria, não assinando produção, é claro que a gente está ali mobilizado, sabendo que a produção precisa desses números, e a gente vê os números, eles são tão acachapantes, e pensa, nossa, como que a gente faz tanto com tão pouco? E eu preciso entrar nos números, né? O que a gente gasta com remédio, né? O quanto a gente fica doente, os relacionamentos que se perdem, né? Os amores que se desgastam, né? Essas perdas humanas que o custo humano é muito alto, né? Dessa disparidade entre fazer e não fazer, né? Eu acho que a gente podia pensar nas negativas, né? Nos nãos, né? Para que a gente pode dizer não? Porque eu acho que a coisa da encruzilhada toda também tem a ver com isso, né? Assim, né? Quando você olha e diz não, aqui não, né? E aí também aparece em outro lugar. Aí eu acho que a gente pode abrir para essa conversa da maneira como vocês quiserem. A gente tem um pouco mais de meia hora e é tempo à beça,
meia hora. Eu converso, é só a gente aproveitar. Olá, meu nome é Heloísa, eu sou diretora de teatro e produzo alguns textos críticos também, e eu vim de Natal. Bom, enfim, eu vim de Natal, no Rio Grande do Norte, e aí eu queria, enfim, acrescentar, colocar uma questão, assim, saber o que vocês pensam sobre isso, que eu venho de uma cidade, assim, eu sei que o Brasil ele tem dimensões continentais, e, enfim, é muito difícil dar conta da diversidade, da multiplicidade que a gente tem no próprio país. E eu sei também que já foi colocado até de todas as questões em relação à dificuldade de produção, as questões financeiras, o país que a gente vive, enfim, dá para elencar aqui 1 milhão de coisas. Mas, para somar essas problematizações, eu queria colocar que eu venho de uma cidade que a gente que está produzindo arte em Natal, a gente se sente meio ilhado, assim, porque as coisas têm muita dificuldade de chegar lá e tem muita dificuldade de sair também. Dos artistas, da produção dos artistas sair. E eu estou falando isso, falando de Natal, que é de onde eu vim, mas eu sei que isso é comum a várias outras cidades, principalmente das regiões norte e nordeste do país. Então, a minha questão é, por exemplo, eu venho acompanhando a MIT há umas 5 edições já, e acredito, se a minha memória não está falha, não teve nenhum artista que resida hoje em Natal, por exemplo, que já tenha circulado pela MIT São Paulo, por exemplo. E assim, tem muitos artistas lá que produzem muita dificuldade também de transitar por outros eventos, tá dentro dessas curadorias, enfim. E aí, eu tenho nesses 5 anos, esse ano eu estou aqui em São Paulo, mas eu tenho tentado sempre viajar, sair de Natal e vir para a MIT, vir acompanhar, assim, para outros eventos também. E eu comecei a pensar muito nessa ideia desses deslocamentos, dessa necessidade do deslocamento para dar conta, não sei se dar conta em si, mas conseguir ampliar mais essa visão de quem está produzindo, o que está produzindo, que são essas questões e tudo mais. E aí, tendo esse cenário, eu queria saber um pouco de vocês que estão trabalhando com curadoria, como é que vocês têm pensado isso? Desses deslocamentos, desses territórios, enfim, para que a gente possa ter uma curadoria, uma produção que consiga diversificar mais esse lugar, dando conta, talvez, da dimensão do nosso país. E aí eu coloco uma outra questão, que eu não estou falando de criar representações de certas cidades, que é uma coisa muito comum. Então eu tenho, por exemplo, em Natal, eu escolho um artista ou um grupo, esse grupo passa anos circulando em todos os lugares e nós achamos o artista de Natal. Ele representa todo o cenário de Natal que está sendo produzido em Natal, e quem está em Natal já está criando um ranço, às vezes, de tanto ver como aquilo se desgasta, né? Então eu não estou falando disso, não estou falando de fechar cidades em uma pessoa que vai representar aquele território, mas pensando mesmo em deslocamentos, essas multiplicidades, como que a gente sai desses eixos, né? Pensando essa ideia de geografia, territórios, enfim. Não sei se deu para entender, mas é isso. Qual é o seu nome? Heloísa. Heloísa. Então, eu não estou falando em nome da MIT, acho que em nome da MIT, não sei se Tó, Guilherme, pode falar. Eu, o Alejandro e o Francis, eu sou originariamente de Belo Horizonte. Aí, enfim, não somos, nenhum de nós três, inclusive, somos de São Paulo, somos daqui. Então eu vou falar, e aí também se vocês quiserem falar, sobre, especificamente sobre a nossa PL, esse ano que a gente fez, que essa era uma questão para a gente muito pontual, não no sentido, então, mais de o que essa questão era tão pontual que acabou gerando o fato
de que mais de 50%, talvez, mais de 50% dos espetáculos da MIT-BR, eles são do Norte e Nordeste. E, consequentemente, a gente chegou nessa configuração de todas as pessoas que estão ali, provavelmente só 2 já estiveram na MIT. Bom, isso não era um critério, estou dizendo assim, esses critérios eles foram resultado de pensamentos que a gente teve nessa curadoria. Acho que, de uma forma, a MIT, ao convidar, nós 3 explicitou isso, o fato de que não éramos de São Paulo. Eles entenderam que esse dado, ao trabalharmos intencionalmente com ele, poderia gerar alguma coisa por aí. Eu sinto isso, que também esse era um dos motivos desse convite da gente para fazer essa curadoria. Então, eu sinto que o que a gente fez nesse lugar de escolha de espetáculos brasileiros vai muito de encontro a algumas coisas que você falou. Impossível de abarcar o Brasil em qualquer mostra, mas uma mostra com 12 espetáculos, enfim. Quantas foram no final? 791. Não, inscritos. Eu estou falando no final das contas, 13 espetáculos. Inclusive, a gente, inicialmente, na seleção foi publicado que eram 10. A MIT conseguiu abrir, alargar mais 3 espetáculos. Então, assim, não dá, obviamente, não abarca o Brasil, mas esse foi um ponto de conversa. Como você falou, quando você continua falando, não por uma questão, não para que esses espetáculos representem estados, mesmo porque até na zona da ideia e noção de representação e representatividade, nós temos muito a conversar, inclusive no circuito das artes, né? E entender que também, por exemplo, o desejo de uma mostra que de grupos, de artistas que venham de lugares, de muitos lugares do Brasil, não só mora nesse desejo, mora o desejo também de se expandir uma visão estética da própria arte, assim, dos próprios espetáculos, das próprias performances. A gente tem que mudar um pouco esse vetor, né, nossa, eu falei tanto mas um pouco esse pó da benevolência que existe nessa ideia de abrir, né, para outros lugares. Se pensar, inclusive, na dimensão de São Paulo, esse já é um lugar cosmopolita suficiente para repensar a ideia de territorialidade. As experiências de vida aqui, elas são múltiplas enfim. Mas então, só para dizer que esse foi um ponto para a gente crucial, tentar ver e mais do que ver o espetáculo, também pesquisar sobre os trabalhos que estavam ali, que foram inscritos ali no Brasil, e entender como que também a gente, numa mostra que se propõe tanto, né, via temas de mesa, via, enfim, espetáculos, a temática dos espetáculos, como a gente consegue, de alguma forma, minimamente, o que é possível entender a ação de um pensamento menos colonialista, né? Porque à medida em que a gente elege o São Paulo sempre como eixo e a referência né, fundadora, né, essa perspectiva de teatro, né, à medida em que a gente resume o Brasil numa experiência em São Paulo, a gente, obviamente, está exercitando ou está continuando a exercer lógicas e ações coloniais, obviamente, né? Concentra-se aqui uma grana muito maior para os eventos artísticos, né? Concentra-se aqui também uma circulação que dita um pouco a ideia do que
uma relação com a mídia brasileira em relação às artes, né? Então, assim, como falar, né, nessa coisa que a gente tem falado tanto, de sair da ideia do tema ou assunto e tentar fazer com que essas questões que são tão implosivas, como pensar decoloridade, por exemplo, como entender o que esses pensamentos acabam explodindo de determinadas formas, determinados modos de agir e também determinadas formas mesmo. Então, essa ideia, esse lugar de pensar, de exercitar um olhar que, enfim, que desloca noções de centralidade, assim, é essencial, assim, foi um ponto de partida que a gente teve, entendendo que era essencial para que, de fato, nós conseguíssemos exercitar olhares diferentes. Então, a partir daí. Eu não vou responder a sua pergunta diretamente, porque a minha curadoria não passou pela MIT-BR. Gostaria de propor uma outra reflexão, aproveitando que a Grace falou também, das dificuldades que sempre se impõem para a gente conseguir descentralizar na própria cidade de São Paulo, levar espetáculos, atividades e debates para outros locais que não aqueles já pertencentes ao roteiro cultural da cidade e pertencente ao roteiro dos apoiadores da mostra. Eu acho que é uma imposição que a gente tem, que a gente tenta desafiar. E também outras questões de descentralização que envolvem não só o Brasil, não só a cidade de São Paulo, mas o mundo, né? Como a Dani falou, é sempre um desafio refletir sobre curadoria, tendo uma mostra de espetáculos que, por conta das contingências, leiamos, né, apoio dos institutos estrangeiros, em geral europeus, tem uma maioria europeia. Talvez uma tentativa nos eixos paralelos, que nem sempre tem, como o Dodge disse, a mesma atenção, mas eu acho que a gente vem conquistando o respeito pouco a pouco e estamos conquistando condições também, enfim, talvez não similares, mas boas condições de trabalho, pelo menos em teoria, tentar pelo menos estabelecer pontos com o continente, né? Eu sinto que aqui na inteligência paulistana teatral a gente fala muito de América Latina, mas quando chega um momento prático de estabelecer pontos, isso é bem difícil, o desinteresse prático é grande, eu sinto. Permito discordâncias, mas assim, quando a gente realmente estabelece as possibilidades de que esse encontro se dá, o interesse teórico e abstrato, ele não se concretiza em igual medida. Então, acho interessante também que reflitamos sobre a expectativa, não só da curadoria, da direção, dos patrocinadores, né, que acho que realmente precisamos confrontar, mas a expectativa do nosso público, né, do público da MIT, e seja moradores da cidade de São Paulo, seja moradores do Brasil. Mas, de qualquer forma, eu tenho que dizer que eu tenho sido privilegiada nesses últimos anos pela viabilidade de propostas latino-americanas, conseguimos concretizar, e uma abertura também para deslocar esse diálogo do eixo europeu. Então, acho que são várias medidas, acho que é muito pertinente a sua colocação, mas eu acho pertinente também o deslocamento do próprio público da cidade de São Paulo e daqueles que vêm para fora de um roteiro pré-estabelecido cultural, porque a gente acaba usando o mesmo roteiro de sempre, que são os SESCs, vez ou outro um teatro FAAP, um teatro Porto Seguro, dou minha risadinha, depois eu explico lá fora, mas de qualquer forma, assim, Itaú, que legal que eles apoiam, que legal que nós podemos estar, contudo, a cidade é maior e tem outros espaços teatrais que podem abrigar. Então, se a gente não consegue resolver essa questão na cidade, fica difícil a gente resolver essa questão no Brasil e ainda mais pensando em termos de mundo, né? De trazer obras assim, porque a obra da Coreia não é tão viável quanto a obra da França.
né? Ainda que as perspectivas sejam interessantes. Então, porque as obras de Natal, do Rio Grande do Norte, do Amapá, do Acre, não são tão viáveis quanto as obras de Minas Gerais, do Rio de Janeiro em São Paulo, né? Para além das possibilidades de deslocamento e dos financiamentos. Eu acho que também muitas vezes o nosso discurso, seja ele decolonial, descolonial, pós-colonial, anticolonial, nada disso, ateu e vegano, ele muitas vezes deixa de se questionar na medida em que nós nos colocamos nele. Então, assim, uma contribuição aí à reflexão. Na verdade, talvez não tenha nenhuma pergunta, mas ontem a gente estava na mesa, eu, Jaque, aqui, o Interlínea de Salvador, o Gé, Dani, Carla Cotireiro e a Graça Medrado lá de BH. Foi o primeiro momento, foi o único momento que nós que estamos participando dessa edição na MIT-BR podemos nos encontrar, né? Foi muito potente, mais do que potente, né? Eu acho que fez valer a nossa passagem, né? A gente não veio aqui só para pegar um avião. E uma das coisas que foi bem fortes dentro de muitas coisas que a gente colocou, vai estar no YouTube, eu acho que muita gente que está aqui não estava lá, algumas pessoas estavam, mas acho que vale muito ver. A gente estava ali, ainda mesmo que referentes às nossas capitais, né? Todos os espetáculos que estão nessa edição da MIT-BR, a gente vem das capitais e, óbvio, né, tipo, dá conta do Brasil, mas eu fico pensando sobre uma coisa que eu gosto muito de me ater aos nomes, né? MIT-SP e a plataforma Brasil chama MIT-BR, né? Então eu acho que isso também é uma questão conceitual importante para a gente pensar enquanto curadoria. Estou falando isso diretamente porque tenho questões assim com a mostra, mas quero falar aqui de algo que me parece muito foda nessa edição, de que a gente não seja uma representação de região, né? Falando diretamente do Nordeste, mas quero muito lembrar do Centro-Oeste, que muitas vezes é resumido a Brasília, quero muito falar do Norte, né? Então, diretamente assim, se a gente está pensando no MIT-BR, essa deve ser uma questão crucial de curadoria, né? Para que a gente possa também mudar as gramáticas cênicas, as formas de leitura e de compreensão da cena no Brasil. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente usa o termo brasileiro, sabe? Porque hoje, mesmo vindo para cá, eu passei por uma série de carros com bandeira do Brasil. Então, essa ideia de Brasil, né? A ideia de Brasil, que é uma formulação, ela serve também para o exercício de violência que a gente pode estar usando no exercício de poder de escolha que está na curadoria. Então, quando a gente fala de quem é mais perseguido no Brasil, quem é o artista brasileiro, quem é a artista brasileira, a gente tem que lembrar muito dessas dimensões, não para deixar de usar o termo, né, mas para que a gente possa também, quando a gente está falando de uma MIT-BR, por exemplo, levar em conta as questões, e eu sei demais, assim, tipo, por exemplo, eu estar agora em Campinas, muitas vezes tem coisas que só rolam porque eu estou em Campinas, se eu ficar em Fortaleza não rola, entendeu? A gente sabe disso, né? Mas para mim, mais do que político, é a minha vida estar em Fortaleza. É aquele sol que esquenta a gente, é aquele sol que formula os nossos corpos, sabe? É ir para a farra de segunda a segunda e poder beber uma caipirinha barata que faz a gente se formular na vida. Então, estou falando tudo isso, mas para dizer que, enfim, eu acho que o que essa curadoria da MIT-BR fez nessa edição não pode voltar atrás, mesmo, e ponto, assim, para que a gente possa também dar a possibilidade de São Paulo se ver de outras formas e que o Brasil também possa se encontrar. Então também fica aqui a demanda das próximas edições, que os outros artistas que aqui estiverem possam também ter mais espaços de encontro para que a perspectiva, né, da mostra ou de um festival, que antes de tudo é também um espaço para que a gente possa se reconhecer, para que isso seja também melhor formulado, sabe? Mais artistas pensando junto, se olhando, convivendo, vamos pensar na nossa América Latina, vamos pensar no nosso continente
E, enfim, é mais essa preocupação. Se a gente vai exercer alguma violência da escolha, que numa curadoria era sempre necessária, pensar em 791 espetáculos para 12 é uma violência, ponto. Mas como é que a gente também vai exercer isso? Enfim, só falando isso. Eram 10, chegando a 13. 13. Há uns anos atrás, eu, Dó e Maria Tendral, a gente participou de uma curadoria muito cultural. Foi a primeira vez que eu vendi minha alma de água. E vendi muitas vezes depois. Porque tinha a Sônia Sobral fazendo a direção de artes cênicas. Era um outro contexto, era um outro Brasil, inclusive. Mas durante 6 anos a gente fez a curadoria de uma coisa chamada Próximo Ato, que começou como um encontro internacional, se manteve como um encontro internacional, porque a gente tinha o suporte das agências do Goethe, do Instituto Francês, enfim, de todos. Mas quando nós entramos, a gente foi transformando o Próximo Ato no encontro nacional. E começou com a tentativa de trazer para São Paulo os artistas, depois a gente foi localizando os encontros, a gente foi fazendo os encontros nas regiões, e Francis lembra disso, e depois a gente mobilizou, acho que mais ou menos 120 grupos, artistas de teatro em São Paulo no último encontro. Né? Tem livros sobre isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes eu acho que uma coisa como a MIT, ela sofre todos os problemas do teatro, do assim chamado teatro brasileiro. Né? A gente sabe que essa expressão teatro brasileiro moderno é uma invenção paulistana. Né? Tem a ver com uma ideia muito específica do que seja moderno, do que seja teatro. Então, às vezes eu não sei se a gente está discutindo a necessidade de civilizar os paulistanos, que é uma necessidade real, não é? Eu não sei de educar os paulistanos, eu como paulistano sei disso, né? Então, não sei se a gente está discutindo, às vezes, a necessidade de educar os paulistanos ou a necessidade de aquilo que seria o resto do Brasil vir para São Paulo e ficar um pouco paulista também. Porque me parece que talvez essa discussão pressupusesse aproveitar a instância MIT para pensar por que não é possível 10 MITs espalhadas pelo Brasil. Porque me parece que esse é todo o ponto. Né? Eu não tenho problema nenhum com a Europa, eu sou preto do candomblé, mas estudei filosofia alemã, então não tenho nenhum problema com a Europa. Mas eu acho que o recorte de um festival como o MIT não pode ser universalizante. Vamos agora dar conta de tudo. Ele pressupõe uma perspectiva. A gente pode ir contra essa perspectiva, mas a gente tem que reconhecer que se trata de uma perspectiva de trabalho. E de repente há a pressão inevitável, porque eu também entendo essa pressão, né? De que a MIT dê conta de algumas coisas. Quando a gente chega neste ponto, a gente precisa discutir o fato de que a ausência de outras instâncias fora daqui cria esse lugar de uma discussão irreal, porque a grande questão é que essa discussão não vai para frente, porque ela implica um tipo de disputa política, um tipo de disputa econômica que precisa ser devolvido aos seus contextos. Eu lembro que no próximo ato, por exemplo, a gente discutia a questão do financiamento, porque quando os grupos falavam, um dia a gente descobriu uma coisa que um pessoal de Roraima nomeou, que era o custo amazônico. Que era mais barato ir para Lisboa do que vir para São Paulo, porque era mais barato. Era mais barato ir para Lisboa do que circular na região norte. Então, ao mesmo tempo eu sei que dizer isso não vai resolver o problema, mas eu fico pensando que foi uma experiência que a gente teve lá, como politizar essa discussão no sentido de entender o que seria uma política cultural, né? O que seria a articulação dos festivais, dos grandes e pequenos festivais, no sentido de redimensionar esses contextos, para que inclusive não fosse necessário vir para São Paulo, né?
ou que vir para São Paulo fosse só mais uma ocasião, como é ir para Berlim. Mentira, é óbvio que não é só uma ocasião ir para Berlim, mas é exatamente este o ponto, né? O cara de Munique não, né? O grupo ontem de Munique, do Kammerspiel, que estava aqui, não precisa ir para Munique para fazer aquilo, para Berlim para fazer aquilo que eles fazem. Posso lhes garantir. Né? No Theatertreffen de Berlim, que é o grande festival de língua alemã, eles vão para mostrar, inclusive, uma outra maneira de fazer teatro que nós não vamos encontrar em Berlim. Aquilo que a gente viu não vai acontecer em Berlim. Então, eu fico pensando como redimensionar esses contextos, inclusive para a gente garantir, vou usar entre aspas aqui essa palavra, especificidades. Né? E realmente tornar a dimensão do encontro uma dimensão efetiva. Porque, de novo, esses lugares acabam sendo lugares de legitimação. Do ponto de vista da disputa, eu não tenho problema nenhum com isso. Como eu disse no início, eu ocupo os lugares porque estou disputando perspectivas. Né? Mas o outro lado disso, quando a gente está na posição de ter que fazer as escolhas, né, elas se tornam impossíveis. Né? Porque é como se a MIT, como ocasião do encontro, assumisse a posição compensatória de uma ausência de política cultural. Então, de repente, a MIT faz política cultural. O curador passa a ser um agente de política cultural. Eu já me vi fazendo isso. Né? Vamos repensar essa dimensão da política cultural. A gente fica compensando aquilo que a gente sabe que não existe. Não é? E acho que, já que somos todos artistas nessa mesa, talvez a gente pudesse entender que esse também é um trabalho nosso. Porque esse é um paradoxo. O verdadeiro paradoxo do comediante é isso nesse momento. Nós estamos nos lugares de decisão. Ali onde esse lugar instaura essa ilusão que nós podemos decidir. É uma ilusão, certo? Mas o fato é que somos colocados nos lugares de curadoria. Né? Então, um encontro como esse deveria ser plataforma para repensar os contextos, né? Como é que a gente volta, aproveita esses 10 dias aqui e rearticula, como a gente fez em vários momentos, né? Como a gente faz em vários momentos, e como a mesa do bar acaba sendo a ocasião para fazer isso. Né? Mas eu só queria marcar isso, porque eu acho que a gente, às vezes, esquece, por mim mesmo, quando eu estou nessa posição de demandar, de exigir, de ocupar, né? Que isto não pode substituir política cultural. Posto isso, como a gente aproveita a ocasião para disputar, é perigoso isso que eu estou dizendo, eu também não quero disputar nesse momento nenhuma política cultural, mas também não é disso que se trata. Eu acho que a nossa questão não é disputar política e derrubar governo, eu sou golpista nesse momento, por exemplo. Então, eu realmente sou golpista neste momento. Né? Então, eu acho que também a gente tem que tomar cuidado para não se colocar em lugares que nos anulam. Né? Eu acho que é nesse sentido também, né, que eu falei aqui no início, que esse não era um debate sobre curadoria na MIT, né? Esse era um debate sobre curadoria. O problema é que cada vez que a gente vai discutir algum trabalho específico, ele recebe todas as demandas, claro, né, que estão desse são verdadeiras. Né? Ninguém está mentindo. Justamente, né? Porque realmente são muito importantes, né? E como a gente fala em micropolítica, né? Como a gente, como curadores, pode fazer micropolíticas culturais. O problema é que algo como a MIT não é da ordem da micropolítica. Exatamente. Né? E a gente fica nesse impasse entre só poder fazer coisas pequenas diante de uma estrutura muito grande. Né? Nesse, acho que tem um sentido de falência enorme que eu acho que vem com esse cansaço que a gente está aqui, está nos nossos corpos. Juro que vai ser bem breve, que aí tem a ver com o incômodo, que é o seguinte, por exemplo, o título dessa mesa, não é por acaso que eu esqueci, chama, como é que é? Curadoria na Encruzilhada. Por que encruzilhada? Em que contexto da MIT, nessa edição, a Encruzilhada organizou isto aqui? Né? Então, percebe?
percebe a dimensão da involuntária, porque eu conheço, não é uma briga. Não, mas é uma ausência, né? É uma ausência que... É uma ausência, mas veja, não é uma palavra que está solta no mundo, pronto e acabou. Num contexto como esse, isso pressupõe que todos nós aqui imaginamos que é disso que se trata, mas por alguma razão nós não articulamos isso aqui de tal modo que isso fosse... Lá em Rio Preto a gente fez, por exemplo. Aqui a gente não conseguiu, né? No entanto, tem 2 curadores negros aqui nessa mesa, né? E a encruzilhada do quê? Quem está definindo encruzilhada? A encruzilhada é fim de linha? Não. Encruzilhada é instalação de mundo. Mas né? não está posto pelo fim de linha. Não, sim, mas quando a encruzilhada não é lugar do impasse. A encruzilhada é o lugar da invenção do mundo, onde o mundo se instaura. Não é? E não é qualquer um que instaura esse mundo. Você precisa ser capaz de se inscrever e fazer corpo para isso. Não é? Então, eu só estou dizendo isso porque eu acho que é mais um exemplo de como a linguagem captura essa dimensão que a gente vive. Porque o outro lado disso é que, apesar de todo o contexto, a experiência de um festival como a MIT, como foi agora, não é uma experiência de impasse. Né? Querendo ou não, há algo que acontece, que se instaurou aqui, que é da ordem do impossível e que, no entanto, está acontecendo. Não é? E a pergunta é o que acontece quando isso acontece? Porque as condições para isso acontecer a gente já sabe, nenhuma. Não é? Então, o que acontece quando isso acontece? Isso é encruzilhado. Tem também uma colocação ali, né? Eu quero ecoar esse pensamento, comentando também uma outra situação de incômodo reflexivo desse lugar das capturas, né? Como que os títulos são postos, e a gente vê na abertura oficial da MIT transgredir, transpor, transmutar, e esse radical, ele realmente está sendo cooptado, ele está sendo abusado, está sendo utilizado, e eu não estou falando que a MIT fez isso, unicamente a MIT está fazendo isso, estou falando da sociedade de uma forma geral. A luta trans, ela não é apenas feita a partir do radical, mas a gente, ao nomear-se por esse radical, a gente ressignifica ele. Então, não há como pensar novamente em processos trans sem repensar na cisgeneridade normativa, sem repensar de onde se coloca esse lugar. Então, eu realmente não sei como que foi parar lá. Eu critico, em geral, o uso do radical trans, por exemplo, como transdisciplinaridade, transmídia, e é uma vulgarização muito grande, muito violenta e sofisticada, né? Então, tem Brasis e tem Brasis, né? Acho que a cisgeneridade não se repensa, torna as nossas vivências gratuitas, e a gente ser travesti é cara. Então, quando eu coloco no fim da minha crítica de hoje, que a MIT talvez precise bancar, né? Ela e talvez não queiramos também que dê um passo atrás, tendo tido o maior número de pessoas trans esse ano, não queremos menos daqui em diante, de trans para frente, tem a ver com bancar o que é ser trans num festival desse tamanho. E aí eu propus no final da minha crítica. Então não é somente colocar na abertura trans, é bancar Mostra Internacional de Travestis, MIT. É isso. Então, quando as travestis invadem esse lugar e ressignificam o nome do evento, ou que seja Mostra Internacional da Teatra, né? É o nosso pensamento que está invadindo os modos de nomear a própria mostra. É desse lugar. Então, não basta colocar trans. A gente quer ver que seja, sim, a Mostra Internacional de Travestis. Daqui em diante. Tá bom? Aqui, a gente tem que ir fechando, né? Sim, e quando a gente começou às 2 horas, que era a hora que estava marcada, eu brinquei
que as perguntas também ficariam assim, sofreriam um pouco também com isso, porque a gente também tem que interromper, porque senão a gente sobrecarrega mais ainda a equipe que cuida dos intervalos. Então a gente também tem que dar tempo para a equipe fazer xixi, beber uma água e assim a gente aprender a não invadir os espaços de intervalos, que são os espaços de trabalho dessas outras pessoas que não estão aqui, né, que não estão aqui na mesa, nem como espectadores, mas que vão fazer tudo o que precisa ser feito para que o próximo aconteça, que é às 4h30, né, que é o debate da prática da crítica. A gente pode continuar essa conversa ali, a gente pode continuar essa conversa no café, e essa conversa vai continuar, né? E eu acho assim, Só te cortar um pouquinho, eu acho que seria importante pelo menos escutar as duas perguntas, ainda que nós não demos as respostas. Mas tá bom, é isso que a gente faz, isso que é cortar um espaço de intervalo dessa mesma equipe, para quem a gente está se dedicando a tentar não fazer isso nesse último dia, nesse último momento. Mas a gente corta então a possibilidade de dar tudo. A gente sempre corta uma coisa, assim, né? Então, todo mundo Desculpa, eu dizer rapidinho, vamos entender assim, pra gente. Só o microfone pra gente. Escutar é fundamental nesse processo. Bom, o que eu queria colocar aqui, um pouco da perspectiva que a Letícia trouxe, e Luísa, desculpa, bem louco, que a Luísa trouxe com um pouco da minha vivência, experiência, estudo, né, ainda se construindo, não talvez tão fomentado como vocês. Eu vejo assim, o esforço físico, humano, econômico, ele existe para qualquer coisa e as pessoas elas vão se desgastar. E o que me trouxe aqui foi o fato de pensar, se está falando curadoria como encruzilhada, né? Um pouco que eu vi aqui, eu vi mais falando dos entraves para a realização de algo. E quando ela traz essa questão da realidade de abarcar, né, outros lugares, né, de arte que existem no país, eu penso também, ok, a MIT, ela não tem que dar conta de tudo, ela não precisa resolver tudo, né? Mas eu vejo também aí uma questão só, o quanto também não é pensado, uma coisa que eu venho aqui, já vai fazer um ano pensando, nessa fomentação de público. Não é trazer só as pessoas para São Paulo, mas é pensar nessa fomentação de público do consumo dessa arte que a gente tem feito hoje em dia. Se existe esse olhar. Porque se for parar para pensar em São Paulo, acontece nos pontos principais, porque a gente está com o perfil X, Y, Z de público, né? Não acessa outros lugares. Ao mesmo tempo, o festival, eu vejo, para mim, é uma grande vitrine. Eu não vejo só nessa vitrine de quantos artistas, tem artistas frustrados que vieram, que não puderam se apresentar, ou artistas que não estão aqui, que não estão aqui para vendo, pensando, né, o que essa vitrine também legitima o olhar. Então é uma responsabilidade muito grande. Mas ficar pensando em política pública, de como fazer, eu não vou trazer a Macá, mas eu vou trazer Bruxelas, eu vou trazer, sei lá, vou trazer China, é pensar nesse lugar da responsabilidade do que um festival da importância como essa legitima ou não, sabe? Então a encruzilhada para mim ela vai muito além, sabe? Não só desse público, eu não trago artistas de territórios extremos do país, mas eu também não trago outros públicos aqui, eu também não vejo outras formas de espaço que podem ser realizados o festival, que outros diálogos, a MIT hoje, 2020, ela pode pensar. Então é mais um lugar de uma reflexão. Vocês fazem isso há muito tempo, né, gente? Então eu penso assim, se não são vocês, volto a falar, essa palavra minha, quem me conhece, ela me acompanha. Se não é a velha guarda tentando mudar a história, como é que a gente fica? Fica assim, ó, também doente, como você, mas tentando fazer algo que dialogue com outros públicos, com outras realidades, com outros perfis.
mas eu não tenho a potência como vocês. Sabe? Que lugar é esse? Né? Então, é mais essa reflexão, pensando no encontro curatorial, já que estamos aqui. Obrigada. Pode ficar. Pode ficar? Obrigada. Oi, rapidinho, então. Obrigada, viu? A minha pergunta era em relação, ontem a gente estava numa mesa sobre censura, tentativa de censura, boicote, aquilo que a gente viu acontecendo já há alguns anos. A minha pergunta era em relação à curadoria, como isso afeta, se afeta a curadoria para termos práticos, da MIT, das outras que vocês têm como experiência. Enfim, se afeta num sentido de vamos comprar essa briga, se afeta num sentido de precisamos tomar precauções, se não afeta, enfim, era só em relação a isso que acho que está em voga nos tempos atuais. Obrigada, viu? Posso responder? Então, afeta porque sempre afeta e que não tem como não ser afetado por isso, porque só esse dado que estamos vivendo agora na nossa sociedade, agora sim, que estamos vivendo em relação ao governo do Brasil, obviamente gera uma mudança de perspectivas e de modos de trabalhar a arte, de fazer peças. De modo geral, a arte cênicas muda. Ela produz não só respostas, mas como também ela age numa mudança social da nossa realidade. Então, obviamente, não é porque, se a sua pergunta está em alguma coisa muito direcionada, do tipo, vocês deixaram de trazer algum espetáculo porque, bom, isso não aconteceu conosco, mas poderia ter acontecido, mas obviamente alguns espetáculos deixaram de existir e, portanto, deixaram de chegar no lugar de inscrição ou de ter espaços para acontecer, entende? Por causa dessa estrutura, por causa da situação hoje, né, das práticas artísticas de modo geral. Então, assim, essa ideia se afeta ou não afeta, isso, né, não tem como afetar. Afeta em tudo, afeta até, com certeza, o fato de estarmos aqui, né, com quem estamos, ou, sabe? É impossível se desviar disso. É impossível não se posicionar em relação a isso também. Porque isso que está aí também é um posicionamento em relação a nós, ao que nós fazemos e como fazemos. A gente pode fechar. Podemos fechar? Bom, meu desejo, assim, com essa despedida, muito obrigada, foi uma honra, é que esse encontro seja o começo